Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Vamos chegando, vamos entrando na nossa sala, vamos nos acomodando. Apesar de que acomodados entre nós somos poucos, graças a Deus. Estamos todos em movimento, cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo, mas todos em movimento. E é muito bom que assim estejamos. Muito bom. Vocês têm entendido, têm compreendido, têm chegado a vocês as mensagens? Entendemos que sim, senão não estaríamos continuando juntos. É muito bom que estejamos nesse processo juntos, nunca com a pretensão de dar respostas finais ou posições finais sobre nada. Não temos estatura espiritual para isso, mas temos boa vontade, assim nós como vocês, de estarmos avançando o que nos é possível. Muito feliz foi Allan Kardec ao posicionar que reconhece um espírita não pela perfeição ou pela pureza alcançada, mas por se esforçar por ser hoje um pouco melhor do que ontem e por ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Ou seja, o que interessa não é o estado alcançado, mas o movimento, a tendência, o processo e não o produto. Que assim seja para todos nós, valorizemos as boas intenções, muito ao contrário do senso comum que aponta que de boa intenção o inferno está cheio. Vivamos o céu da boa intenção, o paraíso da boa intenção, porque o que interessa é esse movimento, essa tendência, essa boa vontade para crescermos. Parabéns pela sua boa vontade, parabéns pela nossa boa vontade. Agradecemos a boa vontade dos instrutores espirituais que tanto na nossa função quanto na função de vocês cumprem papel fundamental. Sugerem e intuem para nós desse lado falarmos o que precisa ser falado, mas também sugerem e intuem para vocês recriarem, reposicionarem, situarem o que nós falamos dentro do contexto individual de cada um. Acho fabuloso esse mecanismo de construção coletiva de um processo educativo. Que assim seja. Bem-vindos todos, encarnados e desencarnados. Cresçamos juntos, muito felizes por estarmos juntos. Muito bem, hoje viemos falar sobre uma questão muito comum. Grande parte dos espiritualistas, dos estudiosos do espírito, se fazem essa pergunta: de onde viemos? É uma das perguntas clássicas da filosofia. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E hoje nos fazemos aqui, entre nós, de onde nós viemos? Esse sentimento de alguns de nós sermos daqui e vermos outros como estrangeiros, tem similaridade com a própria ocupação demográfica, os próprios fluxos demográficos de povos de um país a outro. Por exemplo, o Brasil. Como dizer quem é brasileiro? Quem é daqui? Frente a exilados, frente a
povos que vieram, que estão vindo para cá fugindo de guerra, como os afegãos, fugindo de situações terríveis como os haitianos, os venezuelanos. Nós que nascemos em território brasileiro, somos brasileiros. Mas perante portugueses que vieram para cá desde o início do processo colonizatório, alguns de nós podem ser considerados estrangeiros por terem vindo já nos anos 1900, já vindos no processo de industrialização da nova república no Brasil. Mas mesmo esses primeiros colonizadores portugueses podem não ser considerados brasileiros, claro, perante os índios. Esses, hoje denominados povos originários. Mas os nossos indígenas, ainda que se suponham originários em relação aos brancos, e mesmo aos negros, e mesmo aos amarelos, podem ser considerados não primários, originários mesmo da Ásia, por exemplo. Há estudos, há teorias de que os indígenas brasileiros teriam vindo da Ásia pelo Estreito de Bering, lá no norte da América do Norte, e chegado até aqui. Mas mesmo esses podem não ser povos originários perante alguns achados arqueológicos que situam indivíduos de fases muito anteriores a essa dos indígenas brasileiros. Do que se conclui o quê? Quem é verdadeiramente brasileiro? Então vejam vocês que na própria carne há extrema dificuldade para dizer quem é de um lugar, quem é de outro. E o mesmo raciocínio pode ser usado no aspecto da origem planetária de cada um de nós. Vamos ver? Kardec fez essas perguntas em O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, As Várias Existências do Espírito, nas questões 176 a 176b. Trabalharemos hoje 3 questões, 176, 176a e 176b. Para expandirmos um pouco mais nosso ponto de vista a respeito dessa tão importante questão que é de onde viemos. Na 176 pergunta Kardec assim: os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar na Terra sem jamais ter passado por ela, sem jamais ter passado pela Terra? A resposta é sim, do mesmo modo que os homens também podem encarnar em outros mundos. Sim, do mesmo modo que os homens, aqui quer se dizer da Terra, podem encarnar em outros mundos. E aí vem a frase chave para o nosso entendimento, para a nossa expansão de hoje. Todos os mundos são solidários.
O que não realizamos num mundo, podemos realizar no outro. Vejam, meus amigos, como isso expande o nosso ponto de vista. A questão de onde somos, ela fica muito relativa, com muito pouca importância. Porque mesmo tendo vivido várias vidas, podemos não ser humanos originários daquele mundo. Nós, eu e você, podemos já estar na Terra há muitos mundos, mas termos vindo para a Terra provenientes de outros globos. É normal que assim seja, porque os mundos, como se diz aqui na resposta dos Espíritos, são solidários entre si. Podemos dar também a comparação com uma escola. As turmas são formadas ao início do ano não apenas por aqueles que foram promovidos do ano anterior. Por exemplo, uma quarta série, um quarto ano, é formado sim por uma grande parcela de alunos que foram promovidos do terceiro ano. Mas também uma turma de quarta série é formada por aqueles que no ano passado estavam na quarta série e que não conseguiram se promover. Mas também é formada por alunos que foram transferidos de outras escolas, que vieram com transferência de outras escolas no mesmo município ou em outros municípios. Na nossa comparação, podemos ter certeza que na Terra, alguns que compõem a Terra hoje vieram trazidos de outros planetas, onde conseguiram evoluir para o estágio que nós estamos acabando agora, mas ainda estamos nele, que é de expiação e provas. Então, espíritos em planetas primitivos, ao final do ciclo de planeta primitivo, de humanidade primitiva, os seres mais evoluídos desse estágio podem ter sido transferidos para a Terra para viverem o estágio de expiação e provas. Aqui se somaram a outros espíritos que vieram de mundos de expiação e provas e que estavam fazendo a sua própria passagem para mundo de regeneração. Mas esses espíritos que vieram para cá não conseguiram acompanhar a humanidade desses planetas que faziam a sua passagem de expiação e provas para a regeneração e vieram para cá como repetentes de expiação e provas para começar novamente, retomar as lições, para repetir os desafios vividos naquele planeta e não suficientemente assimilados, aprendidos. Não é interessante esse mecanismo de solidariedade entre os povos? Alunos são transferidos de uma escola para outra, dentro de um mesmo município, e aqui nós comparamos dentro da galáxia da Via Láctea. Certamente vieram grande parte dos exilados até a Terra, mas nada impede que tenham vindo para a Terra também exilados de planetas provenientes de outras galáxias. E é assim que o sistema de ensino forma as turmas das escolas
E assim o sistema de ensino de Deus forma as humanidades em cada planeta. O que mostra que a questão se viemos originário deste planeta ou de outros ganha importância praticamente nenhuma. Hoje ficam disputando alguns espiritualistas se são de Órion, das Pleiades, de Sírios, de Capela. Quando eles podem ter ido para esses planetas, podemos ter vindo desses planetas, mas podemos já ter ido para esses planetas como exilados de outros, ou promovidos, ou retidos, sem que isso possa realmente ter qualquer utilidade, como nós veremos aqui. Vamos então às outras questões de estudo hoje. Kardec pergunta: então existem homens, seres, que estão na Terra pela primeira vez? E a resposta é: sim, existem muitos. E em diferentes graus de adiantamento. Porque haverá até alguns que estão encarnados hoje na Terra pela primeira vez e que vêm como missionários de planetas mais evoluídos para ajudar a nossa humanidade nessa passagem, nessa transição de expiação e provas para a regeneração. Então muitos estão aqui pela primeira vez em diferentes graus de adiantamento. E na 176b, a última pergunta de hoje, Kardec elabora assim: pode-se reconhecer por um sinal qualquer um espírito que está na Terra pela primeira vez? Pergunta interessante, não é? Pois a resposta situa a pergunta na sua verdadeira importância. Isso não teria nenhuma utilidade. Vejam, meus amigos, como nós somos xenófobos com relação aos imigrantes que chegam ao país, ao nosso país, vindo de outros países, de outras situações. Resistimos, preconceituamos essas pessoas. Se assim agimos em relação ao nosso próprio planeta, como agiríamos perante exilados de outros planetas? Realmente é uma informação até perigosa, dado o nosso primarismo, dado os nossos preconceitos, dada a nossa vaidade e o nosso orgulho. Realmente essa informação não teria nenhuma utilidade, mas ao dar essa resposta, os espíritos nos trazem, deixam entrever que há sim formas de reconhecer que um espírito está na Terra pela primeira vez. Como entender isso? Há informações do mundo espiritual que nunca podem ser tomadas como verdade absoluta. Kardec sempre pede para nós revermos, estudarmos cada mensagem espiritual, mas há informações de que essa grande explosão de casos, por exemplo, de autismo, estaria associada à chegada de muitos espíritos de outros planetas, de outros sistemas, de outras galáxias.
A própria dificuldade de relacionar-se, típica do autismo, mostraria o certo estranhamento que esses seres vindos de outros planetas têm em relação à humanidade da Terra. Alguns traços psicológicos nesse mesmo sentido também poderiam ser sinais de seres que estão pela primeira vez ou há relativamente pouco tempo na Terra. Uma saudade indefinível, um sentimento de estranhamento em relação à humanidade da Terra, uma certa aversão a essa coletividade, a lógica que prevalece na nossa humanidade. Milton Nascimento chega a falar na música Travessia os seguintes versos: minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Para falar da sua solidão, estou só, diz ele na sequência. É muito mais comum do que se supõe essa sensação de estranho no ninho, de estranhamento perante a humanidade da Terra. Uma saudade, uma melancolia indefinida, indefinível. Seres que passam largos tempos contemplando as estrelas sem saber porquê. Muitos de nós temos essas sensações, e uma grande parte de nós, podemos ter essa certeza, deve essas emoções a um relativo pouco tempo na Terra. Por que relativo? Porque pode sim ser pouco tempo cronológico, pode ser até a nossa primeira encarnação na Terra, mas pode ser também um pouco tempo subjetivo, onde a saudade seja tão forte, os vínculos com os planetas originários sejam tão fortes na nossa alma, que sustentem, que alimentem essa melancolia, essa saudade indefinida e sem um foco consciente. De qualquer forma, atesta o nosso estrangeirismo. Já podemos estar há várias encarnações na Terra, mas continuarmos com a sensação do estrangeirismo, como aliás nós vemos nos próprios imigrantes no Brasil. Alguns deles, apesar de terem nascido em outros continentes, em outros povos, em outros países, se sentem plenamente integrados na cultura brasileira. Outros, apesar de já estarem segundas ou terceiras ou quartas gerações de povos estrangeiros no Brasil, ainda se sentem estranhos, se sentem pertencendo mais às suas culturas de origem do que propriamente à cultura brasileira. Não é assim? Isso mostra essa sensação de estrangeirismo como não definidora rigidamente da primeira encarnação desses seres na Terra, mas apenas de uma não incorporação, de uma não integração, de uma não assimilação da atual condição da parte de cada indivíduo. De onde viemos? Torna-se uma questão muito relativa, muito subjetiva, muito dos nossos sentimentos e da nossa identidade, menos do que o tempo, a primeira vida, a encarnação, o ter uma melancolia, o ter uma saudade, o ter
uma doença qualquer. Cada caso é um caso, cada migrante tem um sentimento peculiar. E somos todos nós, cidadãos do mundo, no sentido, na relação entre os países, seres do universo, filhos de Deus, no sentido maior. O que vocês acham disso? Tem coerência? Não tornam as nossas referências, as nossas disputas quase pueris, quase desnecessárias, inúteis, como os espíritos falam para Kardec? Gugu Souza diz: aprendemos todos juntos. É isso mesmo, somos todas criaturas do nosso Pai Eterno. Solidários entre si, assim como os mundos são solidários entre si, estimulam as próprias criaturas dos mundos a serem também solidárias entre si. Muito boa noite, Regina Frutuoso, Osório Simões, Lucimara Vieira da Costa, André Salvatore, André Santos, Silene Reis Guise, Maria José Sobral. Muito bom estarmos juntos, muito bom aprendermos juntos e vamos nos conhecendo com essas peculiaridades e entendendo a forma de funcionamento da Escola de Deus, do Hospital de Deus, nesse universo maravilhoso. Paz e bem, muito feliz por estarmos juntos. Amanhã continuaremos nossos estudos, sempre nos estimulando a expandir nosso ponto de vista, a alcançar parcelas crescentes do olhar de eternidade, do olhar universal, que tanto favorece a nossa expansão e o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, até amanhã. Se você entender que esse vídeo pode ajudar algumas pessoas, compartilhe, ajude, transborde. Assim seja, paz e bem a todos, até a próxima.